A gente começa o vídeo de hoje entendendo de onde surgiu a humanidade. A gente surgiu, será, da história bíblica sobre a Arca de Noé e do dilúvio, em que o ser humano teria então sobrevivido àquela grande catástrofe, ou a gente foi criado, de repente, por uma entidade superior, como a própria Bíblia também diz, e a maioria das religiões diz que nós teríamos sido criados, né, vindos de algum elemento natural, como do barro, da água ou do fogo. Na verdade, a ciência não diz isso, né? A ciência diz, ela acredita e comprovou isso através da teoria da evolução, que é a teoria do Charles Darwin, né, galera? A teoria de que os seres vivos vão se adaptando conforme o ambiente em que se encontram. A teoria da evolução, que normalmente ela é descrita através de uma árvore, né? Então, para o ser humano não foi diferente. Desculpa, ela teria sido. Normalmente ela é descrita, normalmente essa teoria é descrita através de uma escada. Então, o ser humano teria vindo de um macaco curvado e, ao longo do tempo, ao longo de milênios, talvez milhões de anos, ele então fica ereto, né? Ele adquire uma postura em que a nossa postura é de hoje. Mas a gente hoje, na ciência, na arqueologia, já é comprovado que essa teoria ela é limitante, porque é mais possível e mais favorável a gente compreender a evolução da humanidade a partir de uma árvore. Então, não teríamos vindo do chimpanzé, não teríamos vindo de um macaco. A ideia é que o chimpanzé também veio de algo. Esse algo seria, aí sim, um ancestral em comum, aí sim o elo perdido entre nós, Homo sapiens, e os chimpanzés, né? O que aconteceu? A partir da evolução e de milhares e milhões de anos de mudanças genéticas, chegou-se ao que é o chimpanzé hoje e chegou-se ao que nós somos Homo sapiens. Outra questão, muitos outros hominídeos fazem parte dessa árvore, certo? Não necessariamente há uma hierarquia entre esses hominídeos. Por exemplo, talvez os neandertais tivessem algumas capacidades mais evoluídas para alguma questão do que nós. A própria força deles, talvez a capacidade de se relacionar, talvez a capacidade de enxergar coisas. Eu tô brincando aqui, tá, pessoal? Tô brincando com esses conceitos para a gente não dogmatizar ou não hierarquizar hominídeos. Não é a ideia da teoria da evolução. Ao contrário, ela vai dizendo que aquele que mais se adapta é o que prospera. Se adapta ao quê? Não a tudo, se adapta àquele ambiente específico. Então, talvez em determinado período, o Homo sapiens tenha se adaptado mais e prosperado. Isso não quer dizer que futuramente isso não possa mudar. Provavelmente, na verdade, pela teoria da evolução, com certeza, nós, seres humanos, iremos evoluir para outra espécie, né? Isso pode demorar milhares e provavelmente milhões de anos para acontecer. E aí, da onde que o Homo sapiens surge, né, galera? Ele surge do Nordeste africano e, aos poucos, vai migrando, primeiro para o Oriente Médio. Então, mais ou menos 200 mil anos, 300 mil anos atrás, ele vai migrando primeiro para o Oriente Médio, depois para a Europa, depois ele migra lá para a Ásia e as Américas. Como é que funcionou? Como é que ele chegou até aqui, né? A teoria prevalente, a teoria que mais está presente na ciência, é a teoria do cruzamento pelo Estreito de Bering, que é onde hoje fica
a divisão entre a Rússia e o Alasca. A teoria é de que em determinado período glacial, mais ou menos 12 mil anos atrás, o mar baixou e o ser humano, por algum motivo, pôde circular por aquela região. Quando ele começou a circular por ali, ele teve possibilidade de migrar até as Américas. Isso quer dizer que foi em apenas uma geração que aconteceu? Não necessariamente. Provavelmente essa migração, essa mudança de um ambiente para o outro, pode ter levado inúmeras gerações, talvez milhares de anos, não se sabe, para acontecer, né? Mas aqui é importante mencionar que essa é a teoria predominante no mundo. Mas hoje já tem várias teorias que rebatem essa ideia de que foram apenas 12 mil anos que o ser humano veio para cá. Por exemplo, a historiadora, arqueóloga Miede Guidon, ela encontrou na Serra da Capivara pinturas, desenhos rupestres, encontrou evidências de que 50 mil anos atrás já existia seres humanos vivendo aqui no Brasil. Isso é totalmente contrário ao pensamento hegemônico de que 12 mil anos o ser humano teria surgido, adivinha por onde? Pela América do Norte. Mas lembrem-se, pessoal, aqui é importante mencionar uma questão sobre a ciência. Ainda que ela tenha a prioridade de reduzir os vieses, de reduzir e se tornar totalmente neutra nas suas pesquisas, ainda que ela busque isso, a ciência ela não se separa de quem a constrói, né? Ela não se separa do cientista. E o cientista é um ser humano do nosso tempo, um ser humano político, correto? E um ser humano que pode e tem vieses, né? Por exemplo, vieses culturais, vieses de nação, de onde que vive, vieses de linguagem, qual a linguagem que é escrito determinado artigo, e vieses, inclusive, que não é muito recomendado, mas vieses políticos. Somos todos, em alguma medida, seres políticos hoje. E não é à toa que teorias predominantes também se relacionam aos países hegemônicos, correto? Claro que, por vezes, a ciência consegue rebater esses vieses, mas nem sempre é possível. E até que determinada teoria seja aceita, às vezes pode demorar décadas. E como é o caso, já faleceu a arqueóloga Miede Guidon e ainda não é a teoria prevalecente, né? Fechando parênteses aqui, continuando na ideia da migração, a gente compreende a ideia de que o ser humano, portanto, hegemonicamente é compreendido a vinda dele 12 mil anos atrás aqui nas Américas. Beleza, pessoal? Outra coisa, falando de política, a gente está trabalhando aqui o conceito de ser humano, né? De Homo sapiens, de hominídeos, de hominíneos, todos esses conceitos da arqueologia, da história e das ciências humanas. E já que a gente está falando sobre política, é importante a gente não separar a construção do conceito, a conjuntura do conceito ser humano, do ambiente político que ele é produzido. Por que é legal a gente pensar isso? Porque as ciências humanas nunca estão separadas de um projeto de comunidade, de um tecido social em que a comunidade, em que o mundo tenta viver, né, e tenta se formar. É importante, então, construir um conceito de ser humano que seja próprio de todos os indivíduos do planeta. A ideia de um Homo sapiens que veio 200 mil anos atrás, nos ajuda a reduzir, por exemplo, os preconceitos entre distintas culturas, a dificuldade de relação entre diferentes países e pessoas e reforçar a ideia de igualdade entre as pessoas e entre os indivíduos. Por exemplo, quando a gente pensa ser humano, a gente tem uma concepção plural. Uma pessoa que nasceu na África do Sul, uma pessoa que nasceu na floresta amazônica,
uma pessoa que nasceu no norte asiático e uma pessoa que nasceu no frio da Sibéria, todas elas têm algo em comum, todas elas são seres humanos. Isso nos ajuda, especialmente em um momento crucial do século XIX, em que teorias de distinção entre raças estavam sendo propagadas. Por exemplo, o darwinismo social e a eugenia, que diziam que determinadas raças no planeta Terra, determinados seres humanos no planeta Terra, eram geneticamente, biologicamente inferiores e outros eram biologicamente superiores. Isso não leva em conta diversos fatores, como, por exemplo, qual é o critério para dizer, né, o que é um ser humano superior e outro inferior. Mas, fora isso, a gente consegue, qualquer pessoa com um mínimo de massa encefálica consegue compreender que não tem como a gente dividir seres humanos dessa maneira, que a gente precisa encontrar algo que converja para a gente permanecer com relações de igualdade entre um planeta tão desigual quanto o nosso. O ápice dessas teorias cientificistas, porque não são científicas, né? Elas se baseiam em uma ciência errônea, o ápice dessa ideia da eugenia vai levar ao horror que foi o nazismo na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto judeu, que matou mais de 6 milhões de pessoas pela justificativa de inferioridade racial. Então, vocês compreendem como as ciências humanas, ainda que elas tenham um rigor científico, ainda que elas tenham um rigor acadêmico, elas fazem parte de um ambiente político que busca também a igualdade entre as pessoas e busca construir senso crítico para nós, gente, nos relacionar melhor entre indivíduos, certo? Quando a gente tenta excluir as ciências humanas, por exemplo, de currículos escolares ou reduzir as cargas horárias, a gente não está levando em conta a importância que é para a construção da cidadania, da dignidade de cada indivíduo e, em última medida, a dignidade do nosso mundo, né, galera? Preservação não só de um ecossistema que o ser humano viva, mas que todos os seres possam viver nele, né? Então eu fico por aqui, queridos. É mais um vídeo do nosso pré-história, da nossa playlist da pré-história. E nos próximos vídeos a gente segue falando desse assunto, beleza? Grande abraço e fiquem bem aí. Valeu!